Oi, gente, vamos finalizar o nosso conteúdo, né? O nosso capítulo de sistema cardiovascular. Hoje falando sobre as doenças do sistema cardiovascular. Então, é muito importante já sabermos que a maior parte dos problemas de saúde que nós adquirimos com o passar do tempo é voltado para a nossa alimentação e falta de atividade física. Então, uma alimentação saudável e atividade física regular faz toda a diferença para melhoria, né, para conservação do nosso corpo, né, para um bem-estar do nosso corpo. Então, nas doenças cardiovasculares, elas não são diferentes, tá? Então, é necessário uma alimentação saudável e atividade física regular, ok? Vamos começar falando sobre a anemia, tá? Ai, tia, a anemia eu vi lá que é ligado às células sanguíneas, né? Quando a gente trabalhou as células sanguíneas, exatamente. Então, ela é diretamente ligada às hemácias, né, aos glóbulos vermelhos. Por quê? Porque os glóbulos vermelhos, eles têm a cor vermelha, né, as hemácias, a gente viu lá, por ter uma proteína chamada hemoglobina. Essa hemoglobina, essa proteína, ela contém ferro. E a função dela é ajudar no transporte de oxigênio. Então, quando nós temos uma deficiência, né, uma diminuição na quantidade de hemoglobina no nosso sangue, então nós começamos a apresentar um problema chamado anemia, que é uma deficiência na quantidade de ferro que o nosso corpo está tendo no momento. Os alimentos que contêm proteína são as carnes vermelhas, feijão e verduras verde escuro. E nós precisamos de uma quantidade suficiente, né, para que o nosso organismo não diminua a quantidade de hemoglobina. Quando essa hemoglobina diminui, então acontece a anemia. Quais são os principais sintomas? Dores de cabeça, insônia, falta de ar, cansaço, tontura, fadiga. Então, você não tem mais aquela disposição para executar as suas funções diárias. Cuidado, não confunda com preguiça, tá, gente? Então, você quer, mas você não está conseguindo sair com os amigos, você não está conseguindo jogar mais o videogame que você jogava, você não tem mais a disposição que você tinha, o olho fica um tanto amarelado, então é importante procurar o médico e fazer o exame de sangue, que nele vai detectar se você está ou não com anemia. E, logicamente, tratar, né? Às vezes é necessário um suplemento de ferro, né? Como aquele sulfato ferroso, tem realmente gosto de ferro. Mas a maior parte das vezes, só com a alimentação mesmo, já dá um up e você já fica bem novamente. A leucemia, então, não tratou a anemia, né? Não tratou a anemia, você tá lá sem coragem, afadigado, a quantidade de oxigênio está muito pouca indo para as células, devido à quantidade de hemoglobina que caiu muito. Essa anemia, ela pode encaminhar para uma leucemia, que a leucemia é o câncer que ataca os leucócitos, ou seja, os glóbulos brancos, né? Há um aumento exagerado, né, dos glóbulos brancos, a medula óssea e os tecidos linfáticos passam a produzir uma quantidade muito grande, porque há uma infecção no seu corpo, só que esses leucócitos, eles, em vez de, que são células de defesa, em vez de defenderem o seu corpo, eles começam a surgir defeituosos, anormais, incapazes de defender o nosso corpo, né? Então, a leucemia, ai tia, eu tive anemia, então eu vou... Não, calma, peraí, não é assim. A leucemia, ela pode ser desencadeada por vários fatores, tem várias causas, como, por exemplo, fatores genéticos, a certos vírus, radiações químicas, tá? E também algumas infecções, que podem ser infecções virais, que podem aumentar o processo inflamatório no seu corpo,
um aumento dos leucócitos muito grandes, e aí esses leucócitos eles podem acontecer de surgirem aí anormais, né? Tá? Então, qual é o tratamento, né? Quando você é diagnosticado com uma leucemia, quais os tratamentos possíveis? Então, a quimioterapia ou radioterapia, né? Para destruírem as células cancerígenas e o transplante de medula óssea, tá, gente? Então, é importante que a partir dos 18 anos vá-se ao Hemócio para preencher uma fichazinha e o cadastro de doação de medula óssea. Tem muita gente aí precisando, é muito difícil encontrar um doador compatível. Então, quanto mais pessoas fizerem esse cadastro, é só um pouquinho de sangue que retira, tá? E se por um acaso você alguém no país, e alguns países da América do Sul também, como a Argentina, tiver você for compatível com alguém, eles vão entrar em contato, fazer todos os exames, ver se você está bem de saúde para poder você doar a sua medula. Ai, tia, e eu vou ficar sem ela? Não, gente, a medula é um líquidozinho, tá? Que está na nossa coluna, né? Dentro, né, a nossa medula óssea, né, aí é retirado, como você pode ver aqui nessa imagem, e rapidamente o seu organismo, ele reconstitui, ó, aqui, ó, a medula, tá, na verdade é um líquidozinho, tá, que vai ser tirado, e rapidamente, dias depois, o seu corpo volta a produzir, a repor a medula que foi tirada. E essa medula vai salvar a vida daquela pessoa que está com câncer, está com leucemia, ok? Então, ajude a partir dos 18 anos, é bem rápido, é bem simples, tá? E não custa nada, ok? A hemofilia. Ela é um problema nas plaquetas. Então, a gente viu a anemia é um problema nos glóbulos vermelhos, ou hemácias, a leucemia nos glóbulos brancos, ou leucócitos, e a hemofilia nas plaquetas. Então, ela é uma doença hereditária, ou seja, passada de pai, de avô, enfim, para filho, tá? Para neto. Então, ela vem de geração em geração, ok? Ela ocasiona a falta de coagulação no sangue. Ou seja, quando a gente leva um cortezinho, eu falei que as células sanguíneas chamadas plaquetas, elas vão lá e criam uma barreira e a gente para de sangrar. Quem é hemofílico, as plaquetas elas não funcionam como deveria. E aí o que é que acontece? Um simples cortezinho, a pessoa pode sangrar até morrer, certo? Então o hemofílico ele precisa receber transfusões de sangue constantes, tá? E medicamentos para que ajude, né, a coagular o sangue, tá? Então ele precisa de um tratamento para todo sempre, para toda a vida, ok? Para não sangrar até com um cortezinho de nada até morrer, certo? Pressão alta ou pressão arterial, né? Que ela pode ser alta ou pode ser baixa. A pressão alta ela é chamada de hipertensão, né? Mas o que é pressão arterial? Pressão arterial, né? É a pressão que o sangue exerce contra a parede das artérias, né? Fazendo elas se dilatarem, né? Com o batimento do coração, né? Quando o coração empurra o sangue, né? Que funciona como uma bomba, esse sangue vai circular pelas artérias. Então, a pressão é a velocidade, vamos dizer assim, ou o impacto que esse sangue tem na parede das artérias, tá? Medindo o número de batimentos do coração por minuto, ok? Ela é maior durante a contração, ou seja, quando impulsiona, e ela é menor na diástole quando ocorre o relaxamento, tá? A pressão normal, né, que a gente chama, é 12/8, 13/9, 11/7, tá? Então, são pressões normais. Quando aumenta, né, quando passa desse valor, aí nós temos aí uma hipertensão arterial e precisa, muitas das vezes, tomar medicamento. Antigamente, a gente só tinha relatos, né, com pessoas mais velhas, depois com pessoas idosas, né, a partir dos 60, né? Hoje não. Hoje, por conta da má alimentação,
hambúrguer, batata frita, muito refrigerante. Muitos jovens, uma boa parte dos jovens estão tendo esse problema também. Então, alimentação saudável e atividade física é o ponto-chave para as doenças cardíacas, tá? A maior parte das doenças cardíacas, como, por exemplo, a hipertensão, tá? Então, insuficiência cardíaca, ela consiste na incapacidade do coração bombear sangue suficiente para satisfazer as necessidades de oxigênio e nutrientes nos tecidos. Então, veja só, aqui nós temos um coração sadio, ó, certo? Você vê que ele ele é perfeito, não tem nenhuma saliência. Na insuficiência cardíaca, ó, ele tem um inchaço, né? Ele não consegue bombear sangue suficiente. Esse sangue fica meio que retido dentro do coração, não passa a quantidade necessária para a artéria. Então, por não sair o sangue completo, não passar o sangue total que é necessário, há uma diminuição, né, na quantidade de oxigênio e nutrientes que vão lá para os tecidos, lá para o resto do corpo, certo? Então, isso é o que nós chamamos de insuficiência cardíaca, tá? A aterosclerose. A aterosclerose, gente, é seríssimo, tá? É uma doença inflamatória crônica, tá? Que se dá pelo acúmulo de gordura na parede das artérias. Então, essa imagem tá melhor do que a outra, tá? Então, por isso que tia passou. Veja só, aqui nós temos um vaso sanguíneo normal, ó, certo? Ó. Nós temos um vaso sanguíneo normal. Então, placas de gordura, elas vão se acumulando na parede dessa artéria. Veja só aqui nessa imagem, ó. Veja bem. Vamos seguir aqui essa imagem, ó. Então, tá se acumulando um pouquinho de gordura. Essa gordura, ela vai aumentando, ó. Vai aumentando, 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 até não permitir, ó. Tá vendo aqui? Até não permitir mais a saída, né? A passagem do sangue nesse vaso sanguíneo. Então, nisso causa o que nós chamamos de trombose, ou ocasionando até um infarto, né, no coração, certo? Então, é necessário, como eu já falei, a alimentação saudável e a atividade física, porque vai evitar esse acúmulo de gordura nas paredes das artérias, tá, gente? É muito importante, certo? O AVC AVC significa acidente vascular cerebral, e nós temos dois tipos. Nós temos o isquêmico e o hemorrágico. O AVC isquêmico, ele é um entupimento, vamos dizer assim, o sangue, vai haver um coágulo, né? E a ausência, como não está passando sangue, né? Levando nutrientes e oxigênio, então vai haver uma morte, né, do vaso sanguíneo na sua cabeça, na cabeça. Igual tá aqui mostrando, ó, certo? Já o hemorrágico, ele é mais sério ainda. Por quê? Porque vai haver um rompimento dos vasos sanguíneos. Então, esse sangue, ele vai estar saindo, né, desse vaso sanguíneo dentro do cérebro, né, lá na cabeça. Então, é importantíssimo, gente, a gente observar sinais. Então, se a pessoa começa a ter uma dormência no braço esquerdo, tá? Uma dor no peito, do lado esquerdo, o peito esquerdo, a pessoa começa a ficar com a boca torta, como a gente fala popularmente, uma dificuldade de levantar o braço, de abraçar a pessoa. Você diz assim, me abraça, a pessoa não consegue levantar os braços para fazer não faz esse movimento de levantar os braços. Dá um sorriso, o sorriso é torto, fica de um lado da boca. Então, esses são sinais, gente, que a pessoa está tendo um AVC. E é possível a pessoa se recuperar, é possível a pessoa ficar bem, tá? Mas para isso o socorro ele tem que ser imediato. Quanto mais rápido for o socorro, essa pessoa for socorrida, mais chance essa pessoa tem de sobreviver e sobreviver com menos sequelas possíveis. O AVC é que causa aquele que diz assim, fulano tá com a banda morta, né? Então, é exatamente isso mesmo. Então, o AVC, ele deixa sequelas, né, nas pessoas que, em alguns casos, deixa uma parte do corpo sem movimento, ok? Então, quanto mais rápido for o atendimento,
mais chances a pessoa tem de ficar com menos sequelas e de não morrer, é claro, tá? Então, nós temos dois tipos de AVCs, o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico, tá? Então, o AVC isquêmico, há uma obstrução de uma artéria, ou seja, o entupimento, o sangue não circula, não está circulando lá. Já o isquêmico, né, é o rompimento. O isquêmico é bem mais grave do que aliás, o hemorrágico é bem mais grave do que o isquêmico, tá, gente? Inclusive, meu sogro faleceu, né, com um AVC hemorrágico, ok? Veja só aí mais uma imagem, ok? Esse aqui é o AVC isquêmico, ó. Então, o sangue fica como se coalhasse, né? Como a gente costuma falar, né? Ele há uma obstrução, ele não passa, não consegue passar. Já o hemorrágico, veja só, o hemorrágico, o sangue, há o rompimento, tá? Da artéria, do vaso sanguíneo, e aí ele fica saindo, né? Por isso é mais grave e o comprometimento é muito mais acentuado, ok? Certo? Então, como eu falei, aprenda os sinais. Haja rápido, certo? Haja muito rápido. Então, sorria. Você pede para a pessoa dar o sorriso, você vai perceber que a boca ficou torta. Peça um abraço. A pessoa perde as forças, não tem força suficiente nos braços para levantar, certo? Se você pedir para a pessoa repetir uma frase, ou cantarolar, ela vai ter dificuldade, ela vai falar meio que enrolado. Então, viu algum desses sinais, ou todos esses sinais, liga urgentemente, leva urgentemente para o hospital, porque pode ser um sinal de AVC, ok? E agora vamos para as doenças do sistema linfático. Então, nós vimos que o sistema linfático, ele não circula sangue, circula a linfa, né? E ele faz parte do nosso sistema de defesa. Então, o primeiro problema que a gente vai falar é a filariose linfática. A filariose, ela causa uma doença chamada elefantíase, tá? E é causada pela picada de um mosquito, né, o mosquito Culex, que ele vai impedir a circulação da linfa, né, no sistema linfático. E aí, gente, deixa eu aumentar aqui para você, acho que dá para você ver, ó, essa perna aqui, tá? O que é que aconteceu aqui, ó? Ela vai haver um acúmulo, tá? Não vai passar, né, a linfa, há uma obstrução, um entupimento e a pessoa incha bastante a perna. Aonde passa vasos linfáticos, pode acontecer a elefantíase, tá, gente? Então, é bem sério. Não volta ao estado inicial. Faz o tratamento. Tem tratamento? Tem. Mas, infelizmente, a pessoa não volta a ter as perninhas normais assim. Desculpa, eu passei sem querer. Aqui. A pessoa, ela não volta a ter a sua perninha normal, ela vai continuar assim até a sua morte, tá? Então, é importante as medidas sanitárias, tá? O controle da proliferação desse mosquito, né? Graças a Deus, nós não temos, que eu saiba, nós não temos casos aqui na nossa cidade da elefantíase, tá? Os linfomas, gente, os linfomas, ele é um inchaço, né? Em alguma parte do nosso corpo, causa suor, perda de peso e fadiga, tá? Os vasos linfáticos que conduzem a linfa, né? Que são células que combatem infecções, passam, né, por pequenos órgãos chamados linfonodos, tá? Esses linfonodos podem acontecer eles estão presentes na nossa virilha, nas axilas, no pescoço, no abdômen, ok? E aí eles podem sofrer uma inflamação. Essas inflamações podem desencadear um câncer, né? Que é os linfomas, ok? Aquele artista Reinaldo Gianecchini, ele teve um linfoma, né, no pescoço, né, que foi, mas aí retirou, graças a Deus, ficou legal e tudo. Qual é o tratamento? O tratamento é o mesmo de qualquer outro câncer, né, retira o linfoma, né, é necessário quimioterapia ou radioterapia, ok?
E as amígdalas, né? As infecções por bactérias ou por vírus. Então, gente, nós temos aqui uma inflamação, veja só, né? Que a gente chama, ai, minha garganta tá doendo. Na verdade, há uma inflamação nas amígdalas, né? Nas tonsilas, né? Que essa infecção é chamada de amidalite, né? Então, elas podem ser causadas por vírus, né? E quando ela é causada por vírus, ela dói bastante no que a gente chama céu da boca, né? Lá em cima. Qual é a diferença da bacteriana? A causada por bactéria, ela é bem quando você engole, ó. Então, tá aqui a inflamação, né, nas tonsilas causadas por bactérias. Aqui, ó, ela é causada por vírus. Tá vendo a diferença? Certo? Então, é necessário, a maior parte das vezes, tomar antibiótico, né? Quando é por bactéria, quando é por vírus, aí ver o medicamento mais aconselhado, né? Então, nós temos aqui, ó, uma torsila ou amígdala normal, ó, tá limpinha, tá vendo? Aqui nós temos uma causada por vírus, ó. Deixa eu botar aqui por vírus, vendo? E a causada por bactéria, né? Olha só, causada por bactéria, ok? Então, essas inflamações, elas podem ser corriqueiras, e quando elas são muito corriqueiras, que atrapalham a vida da pessoa, às vezes é necessário tirar o que nós chamamos de amígdalas, tá? Certo? Então, é uma doença do sistema linfático. Então, paramos por aqui, encerramos o nosso conteúdo, o nosso mês de agosto. Então, parabéns a quem está participando, a quem está tirando dúvidas, a quem manda mensagem. Tia, não entendi isso, repete, tá? Os meus vídeos, eles são bem caseiros, bem simples, mas eu tento fazer o melhor possível para que vocês compreendam e para que vocês aprendam, tá? Então, que Deus os abençoe e que você tenha uma semana abençoada.